Eu quero falar hoje sobre uma lei que ela está presente na nossa vida. Essa lei, ela está presente aqui na igreja. Essa lei, ela está presente na nossa casa. Essa lei está presente no nosso trabalho. É uma lei que está presente no nosso dia a dia. Que lei é essa, será, hein? Qual será essa lei? Vamos abrir a Bíblia, o livro de Romanos, capítulo 12, versículo de número 14. Romanos, capítulo 12, versículo de número 14. Romanos, capítulo 12, versículo de número 14. Quem achou, diga amém. O livro sagrado diz assim: abençoai os que vos perseguem, e abençoai e não amaldiçoeis. Alegrai-vos com os que se alegram, e chorai com os que choram. Que lei é essa? Você, ao invés de amaldiçoar, abençoar. Ao invés de você sorrir quando alguém está triste, você chorar com aquele que está chorando. Ao invés de você ficar triste quando alguém está alegre, você se alegrar com quem está também alegre. Que lei é essa? Eu quero falar da lei do relacionamento. Repita comigo: lei do relacionamento. Fala com fé. Lei do relacionamento. Tá certo? A nossa prosperidade, ela está ligada ao relacionamento que nós temos com as pessoas. A nossa prosperidade está ligada ao relacionamento que nós temos com as pessoas. Tem gente que quer prosperar, mas não tem um bom relacionamento com as pessoas. Quer vender, mas não tem um bom relacionamento com os clientes. Ele se relaciona mal com as pessoas. Ele lida com as pessoas pela aparência, pelo seu grau de escolaridade. E isso é muito grave. Por quê? Você pode estar falando com alguém hoje que não é nada, mas que amanhã pode ser um juiz. Você pode estar falando com alguém hoje que você não dá nenhum valor, mas que amanhã pode estar no topo e você pode estar precisando de um favor dessa pessoa. Então, a lei do relacionamento, ela está ligada à prosperidade. Quem não sabe se relacionar com as pessoas, nunca, jamais vai prosperar na vida. Você quer ver uma coisa interessante? Algo que você precisa está na vida de alguém que você não gosta. Às vezes algo que você precisa está na vida de alguém que você não gosta. Como assim? Você pode não gostar do seu patrão, mas quem paga o seu salário é ele. Você tem que ter um bom relacionamento com ele. Ao invés de você amaldiçoar o seu patrão, dizer isso ou aquilo dele, você tem que aprender a manter um bom relacionamento. Você gostando ou não, você precisa do salário que está com ele. Você precisa. Eu aprendi isso aqui quando eu estava fazendo a faculdade de Direito. Estava próximo de eu chegar, tinha lá um núcleo de atendimento jurídico e a gente tinha que praticar o estágio, atender as pessoas e tal. E a pessoa que cuidava daquele setor, irmão, era um purgante puro. Eu falei: rapaz, eu vou ter que passar por esse núcleo, eu vou ter que fazer alguma coisa. Eu não posso
ter antipatia para essa pessoa, e porque senão eu vou ter problema. Ela que está ali, eu dependo dela. Ela que está ali, eu dependo dela para ser bem sucedido no estágio que eu vou fazer. Eu tenho que pagar essas horas, que é no núcleo de prática jurídica, eu tenho que estar aqui. Mas você sabe a pessoa chata? Chata. Pensou em alguém chato? Era mais chato que você pensa ainda, né? Para ser chato igual a ela, tinha que melhorar muito ainda, ou piorar, né? Ela era assim. Mas aí, eu comecei a me aproximar, a gente começou a se aproximar e tal. De vez em quando eu levava lá um lanche para ela, levava lá um bombom, e comecei a fazer amizade com ela. Eu descobri que ela não era chata o quanto eu pensava que fosse. Eu descobri. Até hoje ela sente a nossa falta. Linda minha esposa. Nós levamos ela para a igreja, inclusive. Chegou a frequentar a igreja. Por quê? Relacionamento. Às vezes você tem uma imagem de alguém que aparentemente é chato. Mas quando você começa a se relacionar com a pessoa, você começa a perceber que às vezes que não é tão chata quanto você imaginava que fosse. E aí, cria-se um vínculo. Tinha dia que, devido às programações que a gente tinha na igreja, que não dava para comparecer, mas ela ajudava. Não, pode ficar tranquilo, eu sei que a tua vida é corrida, mas se eu não tivesse me relacionado bem, eu não teria essa, disposição de ter a ajuda dela. O que eu precisava, sendo ela ruim ou não, eu precisava dela. Aí, sendo seu patrão, você que trabalha numa empresa, sendo seu patrão bom ou ruim, você precisa dele. Porque o que você precisa, que é o salário, quem é que te paga? Não é o patrão? Então nós temos que manter um relacionamento com essas pessoas, nos relacionar com elas, ainda que haja entre nós o quê? Diferenças. Ainda que haja diferença de fé, ainda que haja diferença de pensamentos, nós temos que manter dentro do possível um relacionamento com todo mundo. Com todo mundo. Porque se você é um empresário e você depende de comprar um produto de alguém, você tem um mau relacionamento com aquela pessoa, quando você precisar de um favor, porque todo mundo precisa de favor nessa vida. Todo mundo. Quando você precisar de um favor, aquela pessoa tiver condição de te ajudar, se você não tiver um bom relacionamento com ela, ela não vai te ajudar. Não vai te ajudar. Não vai facilitar para você, porque você se relaciona mal com as pessoas. Como tem gente que se relaciona mal com os outros. E tem, pessoal. Tem demais. Deixa eu dizer uma coisa que você precisa entender. Deus, Ele esconde os seus segredos nos vasos que são mais desprezados, para você descobrir esses segredos. Deus esconde segredos nos vasos, ou seja, nas pessoas mais desprezadas, que você deve descobrir. E isso, relacionamento, é que vai fazer você descobrir. Por exemplo, vou lhe dar uma visão do que eu estou falando. Você pode estar conversando com alguém hoje que não é nada. Não é nada na vida. Você pode estar falando com alguém hoje que não é nada, mas que amanhã
ele vai estar numa posição privilegiada que você vai estar precisando da ajuda dele. Você faz uma amizade com alguém que ninguém dá nada por aquela pessoa. Mais tarde, você está lá no banco para resolver um pepino. Você chega lá, o camarada é o gerente. Ô rapaz, você que está por aqui, quanto tempo que eu não te vejo. Meu irmão, aquela pessoa vai dizer, o que você está precisando? Eu posso te ajudar? Vai te estender a mão, vai te ajudar. Nós não sabemos. O mundo dá muita volta, gente. Mas as pessoas se relacionam mal, desprezam aquelas pessoas que estão lá embaixo. Eu costumo dizer que a vida é igual roda gigante. Você já foi no parque de diversão? A roda gigante uma hora está lá em cima, né? Sua cadeirinha está lá em cima, outra hora está lá embaixo. A vida é assim, ó. Vai fazendo assim. Então as coisas mudam. E quem se relaciona mal vai ter dificuldade para ganhar dinheiro, vai ter dificuldade de alcançar o sucesso financeiro. Por exemplo, às vezes tem cliente que é mala, né? Ah, o cidadão é mala demais, né? Mala e fala besteira, mas tem hora que você tem que relevar, você tem que ser gentil. Sabe por que você tem que ser gentil? Porque você depende do dinheiro dele para sobreviver. O cliente é aquele que faz seu salário. É aquele. E aquele cliente ali é quem vai falar bem ou vai falar mal da tua loja, da tua empresa. Se você tiver um bom relacionamento com ele, ele vai sair falando bem. Olha, naquela loja de roupas, tem um cidadão, gente boa, atende a gente bem, ele é amigo da gente e tal. E lá os preços são bons. E vai espalhar logo. E vai trazer mais clientes para aquela loja, para aquela empresa. É preciso que haja um bom relacionamento. Como eu disse, que Deus, Ele esconde os segredos, né? Seus segredos nos vasos que são mais desprezíveis ou desprezados, para a gente descobrir. Pode ter certeza, tem coisa na vida que a gente toma cada surpresa. Amanhã você vai ver aquela pessoa que você desprezou lá atrás, ela vai estar ocupando uma função que você vai precisar de um favor dela. E aí, como é que você vai fazer? Você vai ficar ali com a cara lavada e não vai ter, vai ter que se humilhar e precisar do favor daquela pessoa. Você quer ver um exemplo disso? Abra lá no livro de 1 Samuel, capítulo 16. 1 Samuel, capítulo de número 16, versículo de número 11. Primeiro Samuel, capítulo 16, versículo de número 11, diz assim: Disse mais Samuel a Jessé: acabaram-se os jovens, e disse, ainda falta o menor, e eis que apacenta as ovelhas. Disse, pois, Samuel a Jessé: envia e mande-o chamar, porquanto não nos assentaremos em roda da mesa até que ele venha aqui. Então mandou buscar dele e o trouxe, e era ruivo e formoso, de semblante de boa aparência. E disse o Senhor:
levanta-te e unge-o, porque este mesmo é. Então Samuel tomou o vaso com azeite e ungiu no meio de seus irmãos. E desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor se apoderou de Davi. Então Samuel se levantou e se tornou a Ramá. Olha que coisa interessante. O Samuel chegou na casa de Jessé, porque Deus havia dito que o rei de Israel sairia de um dos filhos de Jessé. Então ali foi preparado um grande jantar, uma mesa farta. Só que o Jessé convidou todos os seus filhos para aquele almoço, aquele jantar, não sei se almoço e jantar, mas aquele banquete. Menos um, que era Davi, ele não chamou. Passou-se diante de Samuel vários filhos e Deus foi falando, não é esse, não é esse, não é esse. E aí o Samuel disse para Jessé, Jessé, acabaram-se os jovens, acabaram-se os seus filhos? Ele disse, não, tem um lá, está apacentando as ovelhas, estraga esse, é esse aí que Deus mandou ungir. E foi ungido rei de Israel. Rei de Israel. Aquele que fora desprezado pelos pais, aquele que fora desprezado pelos seus irmãos, tornou-se mais tarde quem? Rei de Israel. Por que ele foi desprezado pelos irmãos? Você não se lembra quando o pai diz para Davi, Davi, você pega aqui esse mantimento, coloca aqui sobre os animais, vai lá, visita os teus irmãos, leva comida para eles, porque estão na guerra. E quando Davi chegou lá, estava o filisteu afrontando o exército do Deus vivo. E ele começou a fazer pergunta, quem que é esse homem que está afrontando o exército do Deus vivo? Aí sabe o que os irmãos falaram? O que você está fazendo aqui? Com quem você deixasse aquelas poucas ovelhas? Desprezou ele. Aquele que você despreza, amanhã pode estar acima de você. Se relacione bem com as pessoas. Imagina como é que ficou o semblante do pai dele e dos irmãos quando viram Davi ser ungido rei de Israel. Imagine, com certeza, aqueles que desprezaram a Davi precisaram do favor dele mais tarde. Então a lei do relacionamento, ela está ligada à prosperidade. Tem gente que quer prosperar, mas ele é mal-humorado. Ele não sabe se relacionar com as pessoas. Tem hora, meu amigo, que você tem que chorar com quem chora. Você tem que sorrir com quem sorri. É o que nós lemos lá, o primeiro versículo. Tem hora que você tem que dar o seu tempo para aquela pessoa, porque você está semeando. Sabe o que você é? Você é um depósito de semente ambulante. E você, quando dá do seu tempo para alguém, você está lançando uma semente. Aquela pessoa está vendo que você está se preocupando com a necessidade dela. Mais tarde, quando ela estiver naquela posição que você estará precisando da ajuda que ela precisa, que você precisa, ela vai precisando da ajuda dela, ela vai poder te ajudar, porque você semeou e você vai colher o que você fez por ela. Relacionamento. Se relacione bem com as pessoas. Não despreze ninguém. Ninguém. Não despreze. Já aconteceu várias vezes, e uma das oportunidades foi lá no interior de São Paulo. Um fazendeiro chegou numa loja de carros muito caros. E ninguém deu atenção para ele, porque ele chegou com a calça rasgada, né? Chegou lá de chinelo de dedo.
e não deram atenção. Ele disse, mas eu quero comprar esse carro. Nem atenção deram. Você sabe o que ele fez? Ele voltou lá e trouxe a mala de dinheiro. Falou, eu quero esse carro aqui, quero comprar à vista. E jogou que é a pacoteira ali de dinheiro. Aquele que você despreza pode ser a bênção da tua vida. Pode ser aquele que vai fazer um investimento em você, que vai mudar a tua história. Sabia? Pode ser aquele que vai investir em você, que vai mudar a tua história. Pode ser aquele que vai te estender a mão quando você precisar mais tarde. Mas a gente tem mania de colocar, de focar as nossas diferenças. Porque todo mundo tem diferença. É diferença de crença, diferença de religião, não é verdade? E as pessoas valorizam mais as diferenças do que propriamente a pessoa. Você está dando mais valor para as diferenças do que para a pessoa. E consequentemente, isso vai fazer você se tornar uma pessoa antipática, vai fazer você afastar aquela pessoa de você cada vez mais, porque você não sabe se relacionar com aquelas pessoas. Sucesso financeiro para você, em nome de Jesus. Amém? Você está falando com alguém aqui que de repente pode ser rei mais tarde, pode ser o prefeito aqui da cidade, pode ser o futuro vereador, pode ser um grande empresário do mundo imobiliário. Você está desprezando aqui. Na hora que você entra, aquela empresa gigantesca lá. Estou precisando aqui alugar uma casa e tal. Aí na hora que você vê aquele cidadão, ele vem e se apresenta a você. Rapaz, aquele camarada é o dono desse lugar. Agora eu estou lascado, porque eu o desprezei quando ele não era nada. Olha como ele cresceu. Olha, ele é o dono desse lugar aqui. Ele tornou-se grande. E aí? Você vai precisar do favor dele. Aquilo que ele poderia quebrar nas documentações para você alugar a casa, ele já não vai fazer. Né? Olha, ele podia dizer assim, olha, como eu te conheço, tem essa documentação aqui, isso aqui não precisa não, só traz o básico mesmo, que é o de praxe. Mas como você não teve um bom relacionamento com ele, ele vai querer aquela documentação até que você nem imagina que existe, ele vai pedir de você. Você traz. Você vai te pedir até a tua certidão de óbito estando você vivo. Sabe por quê? Porque você não se relaciona bem com as pessoas. Você trata mal os outros. Você é aquela pessoa estúpida. Você é aquela pessoa humorada. Você é aquela pessoa que não valoriza o ser humano. Eu repito, vai ter momento que a gente vai ter que chorar com quem está chorando. Que a gente vai ter que sorrir com quem está sorrindo. Que a gente vai ter que compartilhar da nossa atenção àquela pessoa. Porque mais tarde a gente vai precisar, porque ninguém vence sozinho. Nessa vida nós precisamos uns dos outros. Ninguém chega ao sucesso se não tiver o favor de alguém. Ninguém chega ao sucesso se não tiver o favor de alguém. Deus usa sempre alguém para ajudar você. Pode ter certeza disso. Ele usa sempre alguém. Agora, se relacione com todos. Todos. Independentemente das suas diferenças. Valorize mais a
pessoa do que as suas diferenças. Valorize mais a pessoa do que as diferenças. Só abrindo um parênteses, por exemplo, às vezes você vai contratar um funcionário para a sua empresa, e às vezes ele é até um bom funcionário. O camarada produz, trabalhador, mas às vezes ele não é evangélico, ele é espírita. Às vezes ele não é da mesma religião que a sua. Ah, mas eu quero uma pessoa, irmão, os crentes hoje estão deixando muito a desejar. Fica escondendo atrás de Deus e não trabalha do jeito que tem que trabalhar. Fica até envergonhando o evangelho. Infelizmente. Aí você vê o camarada que é bom. Aí você não vou contratar porque ele não é da minha igreja, não é da minha religião. Você dispensa. Aí você contrata um que é da tua religião, mas não quer saber de trabalhar, te dá problema. Porque você valorizou o quê? A diferença que havia entre você e não a competência dele. Porque você não está querendo alguém para casar com a tua filha, tá? Ou com teu filho, está querendo alguém? Não está não, né? Você está querendo alguém para trabalhar na tua empresa, para produzir, não é isso? Se ele ali dentro for um ótimo funcionário, trabalhar bem, for esforçado, cumprir com o dever dele, é o que é o bastante. Você não tem que ficar olhando a diferença, não. Você tem que olhar a eficiência da pessoa. Se tem diferenças de crenças, de religião, não importa. O que importa é a qualificação que ele possui. Porque eu conheço, eu já vi tanto isso. Você pega às vezes uma pessoa que se diz, eu sou cristão, e põe para trabalhar, não faz nada direito, irmão. Ainda envergonha o nome de Deus. Não faz nada direito. Nada. E diz que depois é de Deus. Na verdade, quem se intitula cristão, quem se intitula realmente de Deus, ele tem que ser melhor para fazer jus ao Deus ao qual ele serve. Mas infelizmente hoje não é assim. Aí o cidadão, ele mancha a classe, não é? Ele chega e faz a besteira. Aí você diz, puxa, eu abri mão de contratar alguém que tinha tanta capacidade, porque eu valorizei a diferença religiosa, para contratar um cidadão que é da mesma religião, mas o outro era muito mais eficiente. Quem é que tomou prejuízo? Foi você. Você que tomou prejuízo. Aí chega o cidadão e diz assim, deveria valorizar o povo da igreja, dar emprego para o povo da igreja. Se fosse assim, se quisesse trabalhar mesmo, até que deveria fazer isso. Mas o cidadão não tem qualificação, ele não estuda, não se prepara, é preguiçoso, não quer saber de fazer a coisa do jeito que tem que fazer. Você lembra? Cadê o irmão do restaurante? É você, né? Você lembra que eu dei o seu exemplo? Aí, o restaurante não pode ser casa de caridade, né? E senão você vai fazer da sua empresa, sabe o quê? Como é que chama aquele negócio? Aquele lugar onde as pessoas não têm onde viver, que são acolhidas? Albergue. Você vai fazer a sua empresa um albergue. Eu vou acolher esse cidadão aqui, vou pôr dentro da minha. Você vai ver o que vai virar. Tem que ter o quê? Qualificação. Você tem que valorizar não as diferenças, mas a sua qualificação e a sua produção no trabalho. É isso que vai fazer, é que vai trazer o resultado para você. E isso, já voltando lá ao que eu falei semana passada, que é o agir pela razão e não pela emoção. Tem que agir pela razão e não pela emoção. Então, voltando aqui, só abrir esse parênteses para fazer
dar essa explicação. Nós estamos vendo hoje o quê? Que a nossa prosperidade, o nosso sucesso está ligado ao bom relacionamento que nós temos com as pessoas. Hoje, eu posso falar isso para você tranquilamente. Eu já passei aí, eu acho que eu devo estar chegando a umas 50 cidades que eu já passei, ou mais. Acho que mais. Eu vou dizer para você, se eu chegar em qualquer uma delas, eu tenho lugar para morar, para dormir, passar a noite. Tenho lugar para passar a noite, para ser bem recebido. Qualquer uma delas, eu vou ser bem recebido. Hoje mesmo eu recebi uma ligação, a pessoa me disse assim: olha, quando você vir aqui para o lado de São Paulo, você chegar aqui para o lado de São Paulo, vem passear na minha casa, nós estamos com saudade de você. Né? E ó, quanto tempo? Muitos anos. Você tem que marcar as pessoas, trazer uma marca de amizade com aquela pessoa. Porque quando você tem um bom relacionamento, o tempo pode passar, mas a pessoa nunca vai esquecer de você. Nunca, nunca. Seja sincero, quantos de vocês aqui já estiveram numa situação muito ruim na vida? Você já esteve? E quantos de vocês, numa situação muito ruim que você passou, teve alguém que se aproximou de você e te ajudou? Está vendo aí? Você vai esquecer dessa pessoa? Nunca você vai esquecer. Nunca. Você não vai esquecer. Você pode talvez não reconhecer, não ser grato, mas esquecer você não esquece. E outra, tem outra também, o que eu faço por esse irmão aqui, eu estou pouco me ligando se ele vai reconhecer, porque eu estou fazendo para ele, não é para ele, eu estou fazendo para Deus, e quem vai me recompensar é Deus. É Deus que, se ele não reconhecer, Deus reconhece. Deus reconhece. E isso é que é o suficiente. Então a gente precisa ter a mente aberta para se relacionar com as pessoas. Aí você fica com aquela cara que parece que chupou limão, Deus me livre. Não dá um sorriso por cliente. Vive mal-humorado. Você vai na loja igual eu fui um dia. Se o senhor quiser comprar, tá aí. Essa aqui é tanto, isso aqui é tanto, isso aqui é tanto. Ah, pelo amor de Deus, um camarada desse devia vender sei lá o que lá fora. Mas acho que daqui a pouco fecha a empresa, porque desse jeito aí não tem como, né? Infelizmente, né? Vamos ver o caso de José, pessoal. Vamos ver José. José foi outro que foi desprezado. E você sabe o que aconteceu depois de tudo, né? Você sabe. Mal eles sabiam que estavam vendendo, eles venderam José. Estavam vendendo o governador do Egito. Vamos lá para Gênesis, capítulo 37. Gênesis, capítulo de número 37. Versículo 25, diz assim: depois assentaram-se a comer pão, e levantaram os olhos e olharam, e eis que uma companhia de ismaelitas vinha de Gileade, e seus camelos traziam especiarias e bálsamo e mirra, e iam levar isso ao Egito. Então Judá disse aos seus irmãos:
Que proveito haverá em mantermos o nosso irmão e escondamos a sua morte, matemos a seu irmão, perdão? Vinde e vendemo-lo a estes ismaelitas, e não seja nossa mão sobre ele, porque ele é nosso irmão, nossa carne. E os seus irmãos obedeceram. Passando, pois, os mercadores midianitas, tiraram e alçaram a José da cova e venderam José por 20 moedas de prata aos ismaelitas, os quais levaram José para o Egito. Olha só que interessante, os irmãos de José pegaram o José, primeiro lançaram José aonde? Numa cova. Lançaram o José lá na cova. E qual que era a pretensão deles? Matar o José. Aí um deles disse: não vamos fazer isso não, porque ele é sangue inocente. Está vindo uma caravana aí, vamos vender o José. Vamos vender. Te vende ele. Vendeu o José. Vendeu por quanto? 20 moedas de prata. 20 moedas de prata. Quanto é que vale uma alma, hein? Quanto é que vale uma vida, hein? Quanto é que vale um governador do Egito? Porque foi o que ele se tornou mais tarde. Aí vendeu, desprezou, e mais tarde, o que acontece com José? Ele se torna então o quê? Governador do Egito. Meu amigo, a coisa é muito séria. E aí, quando os irmãos de José, quando eles estavam no lugar onde eles costumavam viver, houve uma fome. Onde é que eles foram buscar comida? Lá no Egito, onde José era, então, já se havia se tornado o quê? Governador. Quando chegaram lá, imagina a cara de peroba deles, a cara de pau. Eles tiveram uma grande surpresa ao se deparar com aquele que eles tinham desprezado. E ele disse: sabe o que? Olha, vocês não precisam temer. O mal que vocês tentaram fazer para mim, Deus tornou em bênçãos para a minha vida. E não precisam temer, que eu vou sustentar a vós e os vossos filhos. Se José fosse vingativo, hein? Naquela hora viria o pagamento. Naquela hora. Mas o que significa? Aquele que você despreza hoje, amanhã você pode precisar da ajuda dele. Quando os irmãos de José estavam precisando de alimento, eles foram buscar lá no Egito, e mal sabiam eles que era José que estava ali como governador. Mal sabiam eles que iam precisar da ajuda de José. Você fica achando que você é o bambambam, o rei da cocada preta, que tu vai ver onde é que tu vai parar desse jeito. Ah, não preciso de ninguém. Não precisa de ninguém. Não precisa de ninguém. Nós precisamos uns dos outros. Nós estamos falando de qual lei? Lei do relacionamento. Relacionar-se com as pessoas. Ah, eu não gosto dessa mulher, viu? Essa mulher é chata demais. Mas essa mulher que compra lá na tua empresa 50 mil reais por mês. E aí? Ah, mas eu não gosto desse velho, esse velho rabugento. Esse velho está com um diabo nas costas, e você está com o quê? Julgando, né?
mas é ele que vai lá e faz uma compra alta, né? Gasta o dinheiro dele lá. E aí? Sabe qual que é o nosso problema no que diz respeito a isso? Eu volto a dizer, a gente priorizar as diferenças do que a pessoa, valorizar, seria a palavra mais correta, as diferenças do que propriamente as pessoas. E aí é que nós vamos ter problema mais tarde. Tem alguém aqui que tem comércio, que é empresário? Isso é uma lição, a gente tem que estar sempre atento para isso. Porque nem sempre a gente vai receber ali os clientes que a gente quer receber, aquele que, fulano, como é que está isso aqui? Quanto é que está isso aqui? Puxa, camarada, legal. Não, nada disso. E você que trabalha numa empresa, você tem que ter bom relacionamento também, sendo funcionário, se relacionar com seus colegas de trabalho, ter bom relacionamento, porque mais tarde aquele que está ali pode ser promovido, e ele pode ser uma mão que você vai segurar também para subir de cargo. Ele pode te dar a mão, olha, eu conheço fulano de tal, ele é gente boa, já que eu sou gerente, eu vou trazer o fulano para trabalhar comigo, eu vou trazer ele para ficar do meu lado, porque ele é de confiança. O que é isso? Bom relacionamento. Você se relaciona, você está numa equipe, você trabalha ali, e você faz amizade com todo mundo, você faz amizade com uma pessoa que é gente finíssima, você sobe para a gerência, você vai precisar de alguém de confiança do teu lado, você vai chamar quem para colocar do teu lado? Aquele que você viu que tem competência e que é de confiança. Aí que vai o relacionamento. Você não vai colocar alguém ali que você não tenha confiança. Você vai colocar alguém ali que você confia. Você vai colocar alguém ali que você realmente teve um contato com essa pessoa. Diga graças a Deus. Isso vai fazer toda a diferença no nome de Jesus. Tá certo?